Pois bem, amigos, sejam todos bem-vindos ao seu canal Geomilitar Mundo, um canal dedicado à política, geopolítica, mas principalmente a temas militares variados. A madrugada do dia 24 de fevereiro de 2022 ficou e ficará marcada por décadas na história mundial, mas especialmente nas vidas de ucranianos e russos. Naquela noite, Vladimir Putin anunciou o início de uma, entre aspas, operação militar especial no país vizinho, citando a necessidade de, entre aspas, proteger os russos étnicos, vítimas de um genocídio, entre aspas, segundo o presidente, além da necessidade de desnazificar a Ucrânia, termo que até hoje não foi explicado devidamente pelo Kremlin, iniciando a maior e mais mortal guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, em uma grande escalada do conflito entre os dois países que começou em 2014 com a anexação irregular da Crimeia. Nesse dia, as forças russas lançaram uma ofensiva em larga escala por múltiplas frentes, norte, leste e sul do país, principais eixos de invasão. Frente Norte, tropas russas avançaram pela fronteira com a Belarus em direção a Kiev. Frente Leste, as cidades de Kharkiv e Sumy, próximas à fronteira russa, foram alvos de ataques, e em Kharkiv os tanques russos enfrentaram forte resistência. Frente Sul, tropas russas avançaram a partir da Crimeia, capturando cidades como Kherson e cercando Mariupol. Também assumiram o controle da usina nuclear de Zaporizhia após confrontos em Enerhodar. Nesse vídeo, faremos uma leve introdução sobre como começou a invasão da Ucrânia pela Rússia. E vamos focar na batalha do aeroporto de Gostomel. Se esse conteúdo te interessa, segue a gente, compartilha esse vídeo, deixa o teu like que nós estamos nos preparando para criar, em pouco tempo, cada dia conteúdo mais interessante para vocês. A guerra na Ucrânia. Queria trazer para vocês aqui uma informação sobre a tentativa russa de ocupar o aeroporto de Gostomel. Tá? Mas para isso, primeiro eu quero fazer um parêntese e voltar um pouquinho no passado. Tá? Se você se interessa por esse vídeo, fique aí após a vinheta. Então, pessoal, a guerra na Ucrânia já passou dos 2 anos e muitos pensam que a invasão russa aconteceu agora, mas eu trago para vocês uma informação que não. Em 2014, após o presidente pró-russo Viktor Yanukovych ser deposto, a Rússia procedeu com a invasão. Com a primeira invasão, tropas foram mobilizadas e se colocaram na Península da Crimeia, que era a Península da Crimeia era uma parte da Ucrânia que tinha sido arrendada para a Rússia, e lá estava estacionada toda a frota do Mar Negro da Rússia, uma das maiores marinhas do mundo. E como o presidente pró-russo foi deposto por uma série de acusações que dá para trazer aqui para vocês, no dia 27 de fevereiro de 2014, 5 dias após o presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, ser deposto das suas funções presidenciais, o parlamento da Crimeia anunciou um referendo para decidir se a população da Crimeia optaria por uma anexação russa ou não. Porém, como a gente já sabe, todos esses referendos feitos pela Rússia ou por qualquer país com regime totalitário, por qualquer ditadura, eles não contam com observadores internacionais. Então, toda a comunidade internacional foi contra esse referendo que aprovou a anexação da Crimeia pela Rússia. Diversos fatores foram atribuídos para que o presidente Yanukovych fosse deposto: corrupção, influência russa, dificuldade de negociação com a União Europeia,
Ou seja, a Ucrânia até o momento ainda era um estado vassalo russo. Por isso a Rússia invadiu a Crimeia em 2014. A comunidade internacional não fez nada e ficou por isso mesmo. O próprio exército ucraniano, por conta própria, conseguiu tirar de Donbás algumas tropas russas que tinham penetrado. Fizeram um acordo e congelaram a guerra, a invasão. Pediu para dar uma pausa e tudo mais, mas como é sabido hoje em dia, nada foi feito além de um tempo para que a Rússia se preparasse para novamente invadir a Ucrânia em 2022. Um dia antes da invasão da Ucrânia, a Rússia tem uma estimativa que tinha entre 175 mil e 190 mil militares estacionados nas fronteiras da Ucrânia. Nesse dia, toda a comunidade internacional e a União Europeia e principalmente a divisão de inteligência dos Estados Unidos já sabiam que a Rússia ia invadir a Ucrânia. Porém, nesse meio tempo, a Ucrânia também deu uma reestruturada no exército dela. E foi uma invasão em larga escala pela Rússia. Pelo menos 4 frentes utilizadas para a invasão. Inclusive, o país vassalo da Rússia, lá, a Bielorrússia, foi usada como frente de ataque. Olha, as principais frentes de invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 foram pelo norte, através da Bielorrússia, por nordeste, pelo nordeste da Rússia, né, em direção a Kharkiv, pelo leste da República Popular de Donetsk e de Lugansk, e ao sul pela região anexada pela Crimeia. Ou seja, a Rússia invadiu a Ucrânia em múltiplos lugares. Um monte de balela aí foi falado pela Rússia, pelos motivos desse massacre que vem se perpetuando até hoje, que foi o avanço da OTAN no leste europeu, questões geopolíticas entre outros países e interesses territoriais, culturais e econômicos. Uma das coisas que se levantava era que muitas pessoas na Ucrânia eram russos que queriam, mas tudo é balela, eram infiltrados. Hoje em dia nós sabemos disso. Eu queria logo deixar bem claro aqui que eu sou totalmente contra a invasão russa da Crimeia em 2014 e agora da Ucrânia também, em 2022. Eu sou a favor do PNA, o princípio da não agressão. Então, na minha opinião também, quem é neutro está ajudando o agressor. Então eu sou pró-Ucrânia. Eu acho que todo mundo tem o direito de se defender quando está sendo agredido. E em fevereiro de 2022, as tropas russas invadiram a Ucrânia após reconhecer a independência de Lugansk e Donetsk no dia 30 de setembro de 2022. O governo russo anunciou a anexação dos territórios dos Oblast de Donetsk, Oblast de Lugansk, Oblast de Kherson e Oblast de Zaporizhzhia. Oblast, pessoal, é como se fossem estados aqui no Brasil. Mas o principal motivo desse vídeo foi a frustração russa, que era o pilar principal para que a invasão da Ucrânia realmente desse certo, que era a invasão do aeroporto de Hostomel. O aeroporto de Hostomel seria utilizado como uma principal base de desembarque para grandes aviões russos, trazendo tropas e equipamentos para dentro da Ucrânia. Porém, como todos nós sabemos, não deu certo. O aeroporto de Hostomel, também conhecido como aeroporto Antonov, foi invadido pelas forças russas 2 dias após o início da invasão da Ucrânia, nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2022. A batalha no aeroporto Antonov foi um marco no conflito da Ucrânia. Inicialmente, as forças ucranianas expulsaram as tropas russas, mas foram forçadas a recuar após o envio de reforços russos. Com a captura do aeroporto, as forças russas estabeleceram uma base em Hostomel e pressionaram o avanço para a cidade vizinha. Em 24 de fevereiro,
de 2022, as forças aerotransportadas russas chegavam por meio de helicópteros e lutaram contra as forças ucranianas pelo controle do aeroporto de Hostomel. Entre 25 e 28 de fevereiro de 2022, após a batalha no aeroporto, as forças ucranianas e russas começaram a se enfrentar em Hostomel, nos arredores do aeroporto. Vídeos postados nas mídias sociais mostraram uma coluna de tanques russos queimando nos arredores da cidade. Ucranianos disparando foguetes contra posições russas em uma área residencial. Teriam se mudado para os arredores da cidade ou para o aeroporto em preparativos para assassinar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Serviços de segurança da Ucrânia informou que o comboio de Kadyrovitas consistia em mais de 250 equipamentos e mais de 1.500 dos melhores combatentes da República Chechena. A inteligência ucraniana afirmou que recebeu esses relatórios de elementos do FSB que se opunham à invasão. Então, o próprio Serviço Secreto Russo, o FSB, é a antiga KGB. É como se fosse a Polícia Federal no Brasil. Eles não estavam a favor da invasão russa e mandaram esse relatório para a Ucrânia. Em 26 de fevereiro de 2022, agindo de acordo com o relatório de inteligência anterior, as forças ucranianas interceptaram e destruíram um grupo de ataque checheno. Encarregado de assassinar o presidente Zelensky. Em outros lugares, UAVs ucranianos avistaram. UAVs são veículos aéreos não tripulados. Avistaram 2 locais perto de Hostomel, onde os combatentes chechenos estavam se reunindo. A Guarda Nacional Ucraniana, o Grupo Alfa, atacaram posteriormente esses locais, destruindo uma coluna de veículos blindados russos no processo. De acordo com autoridades ucranianas, o chefe do 141º Regimento Motorizado da Guarda Nacional Russa foi morto durante o ataque. As forças ucranianas relataram que os Kadyrovitas sofreram pesadas baixas. De 1 a 5 de março de 2022, os moradores de Hostomel relataram que bombardeios e ataques aéreos constantes das forças russas os privavam de água, comida, eletricidade e remédios. O bombardeio constante também impediu que os moradores recebessem ajuda humanitária e se evacuassem da cidade ou até mesmo retirassem cadáveres da rua. Kadyrovitas foram relatados operando mais perto do aeroporto de Hostomel. Estavam roubando moradores enquanto soldados russos pressionavam seu avanço para Hostomel. Testemunhas oculares relataram soldados russos atirando em uma ambulância. Em 3 de março de 2022, as forças ucranianas envolveram as forças russas em combate urbano dentro de Hostomel. A diretora-chefe da inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia informou que as forças especiais sob o comando e resistência local destruíram 20 BMPs russos, provavelmente em Hostomel. 10 foram destruídos às 18h30, perto da fábrica de vidro da cidade. As forças russas foram finalmente repelidas da cidade. Um vídeo publicado nas redes sociais, retardando as consequências da batalha urbana, mostrou veículos russos abandonados, destruídos e soldados russos mortos espalhados pelas ruas. Um franco-atirador ucraniano matou o major-general Andrei Sukhorevich no aeroporto de Hostomel. Ele era o vice-comandante do 41º Exército de Armas Combinadas. Em 4 de março de 2022, as forças ucranianas enfrentaram as forças russas nas ruas pela segunda vez, destruindo um BMP e bombardeando as forças russas com foguetes BM-21. É importante ressaltar que até esse momento, a Ucrânia não contava com ajuda de nenhum país. Ela estava se virando sozinha. Em outros lugares, em Hostomel, soldados ucranianos anularam uma unidade de
Kadyrovitas. Os Kadyrovitas são do Kadyrov, são do presidente da Chechênia, que são, na maioria, são como se fosse o grupo Wagner piorado. São todos mercenários, apreendendo suas armas, equipamentos e veículos blindados. Mais tarde, as forças ucranianas relataram ter recuperado o controle de Hostomel das forças russas. A Rússia utilizou helicópteros para transportar tropas aerotransportadas e tomar o aeroporto de Hostomel, na Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022. A batalha foi intensa, com as forças ucranianas expulsando os russos inicialmente, mas sendo posteriormente atacadas por reforços russos. No dia 25 de fevereiro, as tropas russas conseguiram recapturar o aeroporto. A Rússia teve que abandonar o aeroporto com pressa, deixando para trás vários itens, como pacotes fechados de comida, passaportes, cartões bancários, veículos blindados ucranianos capturados. A Rússia também deixou para trás uma série de veículos blindados já capturados da Ucrânia. A Rússia também deixou para trás equipamentos danificados, como 16 carros de combate e um sistema 1L-262E RUT BM. O aeroporto de Hostomel tinha um valor estratégico para a Rússia, pois ficava a menos de 10 quilômetros de Kiev, que é a capital ucraniana. A Rússia pretendia usar o aeroporto para transportar mais tropas e equipamentos pesados para ameaçar a cidade. É praticamente unânime dizer que a falha russa para capturar o aeroporto de Hostomel foi o que causou, foi um dos principais fatores, além, claro, do péssimo condição do exército russo, para não obtenção da vitória nos primeiros dias da invasão. Como o aeroporto de Hostomel não foi tomado rapidamente pela Rússia, e a Ucrânia bombardeou a pista, já inutilizando o aeroporto, eles desistiram de tentar tomar esse aeroporto, além de não conseguir segurar as suas forças na cidade. Foram expulsos e tentaram fazer uma invasão. Não sei se vocês se lembram de um grande comboio que se estendia por 26 quilômetros. Esse comboio, em março de 2022, um comboio de 64 quilômetros de extensão, com tanques, veículos blindados e artilharia, se aproximava de Kiev. Dizia: pronto, agora vai acabar, acabou a guerra. Pelo contrário, esse comboio foi dizimado. A coluna russa foi atrasada por resistência ucraniana, que atacavam através das laterais, causou congestionamento. A inteligência dos Estados Unidos e o Ministério da Defesa do Reino Unido afirmou que o comboio estava parado em uma curta distância de Kiev. E em 10 de março de 2022, uma coluna de tanques russos foi surpreendida por uma emboscada de forças ucranianas na cidade de Brovary, a cerca de 20 quilômetros da capital ucraniana. É importante ressaltar que o desastroso comboio russo, o principal problema que eles tiveram foi a péssima condição, principalmente dos pneus dos blindados. Não era difícil de ver pneus estourados, ou seja, corrupção no exército russo. Em 1º de abril de 2022, o chefe da administração militar regional de Kiev afirmou que as forças russas haviam deixado Hostomel. Em 2 de abril de 2022, todo o oblast de Kiev, onde Hostomel está localizado, foi declarado livre de militares russos pelo Ministério da Defesa ucraniano, depois que as tropas russas deixaram a área. Próximo vídeo eu quero fazer sobre o cerco de Mariupol, que é a grande cidade portuária da Ucrânia, que foi invadida sem piedade pela Rússia, foi cercada por todos os lados, e a maioria das crianças dessa cidade foram tiradas dos seus pais e levadas para a Rússia. Por isso hoje o Putin ele é considerado um criminoso de guerra por todos os países que assinaram o Tratado de Roma, e pode ser preso com
ao pisar em qualquer um desses países. Por esse vídeo é hoje. Se você chegou até o final, muito obrigado. Grande beijo.